A Agricultura BR começa trazendo números importantes para a agricultura norte-americana, mas podemos falar que para todo mundo também. Começou hoje, pela manhã, um importante fórum que é realizado pelo Departamento de Agricultura norte-americano, que entre muitos dados que são conversados, entre eles também se mostra, se fala como que está a intenção de plantio dos produtores norte-americanos. E de certo modo, esses dados, eles confirmaram as expectativas que os operadores tinham, que é realmente de uma área de milho crescendo sobre a área de soja. Mas se esses números eles vieram dentro daquilo que o mercado esperado, é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o fato é que realmente houve redução na área de soja e um aumento na área de milho. São os dois focos que a gente traz agora. Vamos colocar em gráfico como é que ficaram esses dados de acordo com os números apresentados nesta manhã. E aqui nós trazemos o destaque dos dados do Outlook Forum, com os dados iniciais apresentando o destino de soja, estimada agora para a safra 25-26 ser semeado 34 milhões de toneladas. Na safra passada, na última campanha, eram 35.260.000 hectares. Aqui já está convertido 34 milhões de hectares agora, então é uma redução de 1.260.000 hectares. Já a área de produção de milho, você observa que na safra 24-25 ocupou 36.680.000 hectares, subindo para 25-26 para 38.005.000 hectares a serem semeados com milho. São os números parciais, que vão sendo apresentados por esse importante evento do Departamento de Agricultura norte-americano. Mexe com o que está acontecendo por lá, principalmente na Bolsa de Chicago, mas também influencia no resto do mundo. Nós vamos continuar falando sobre soja, sobre milho e também como é que esses dados eles vão sendo absorvidos pelo mercado aqui na Agricultura BR. Isso porque conversamos ao vivo agora com Marcos Araújo, jornalista de mercados, que vai falar conosco a respeito das operações, do cenário aqui no Brasil, como é que vem comercialização, precificação para esse sojicultor que está trabalhando na colheita. Mas o assunto do dia, Marcos, é em relação a esses dados apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. No seu entendimento, é aquilo que se esperava, é menos do que se esperava? Como que você avalia esses dados iniciais, que é importante lembrar, podem mudar até começar essa semeadura para os norte-americanos? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Isso mesmo, nós estamos falando do Fórum do USDA e lá no final de março, Fabiano, nós temos o relatório de intenção de plantio. E aí, a partir de maio desse ano até abril do ano que vem, nós temos os relatórios mensais de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Fabiano, a grosso modo, os números vieram parecidos com as estimativas médias do mercado, dentro do esperado. Se nós somarmos a área das 4 grandes culturas norte-americanas, milho, soja, trigo e algodão, a área plantada nessa temporada de 2025 vai ser muito similar à área da temporada 2024, Fabiano, totalizando 95 milhões e 100 mil hectares. O ponto-chave é, o USDA trouxe tanto para a soja quanto para o milho, em função das expectativas de melhoramento genético e tudo mais, produtividades muito consistentes para o milho e para a soja, tem que ser confirmada desde o plantio, condições climáticas favoráveis até então. Podemos sim ter alterações nessa previsão da produção norte-americana, mas para a soja, Fabiano, um número importante que pode trazer uma sustentação para Chicago é que, no caso da produção norte-americana, seria 110 mil toneladas superior ao ano passado, se confirmar essa produtividade recorde, tá ok? E aí, Fabiano, o estoque final americano de 10,3, ele cairia para 8,7. Um estoque uso de 7,2%. Um estoque uso baixo. Portanto, qualquer risco na produtividade norte-americana, Chicago pode se comportar positivamente. Falando agora do milho,
Já o milho, se confirmar essa produtividade americana, recorde de 189,4 sacas por hectare, os americanos também se confirmaria uma produção recorde na ordem de 395,9 milhões de toneladas. Ao contrário da soja, o estoque final americano de 39 milhões de toneladas, ele iria para quase 50 milhões de toneladas, 49,9. Então, os estoques americanos teriam um aumento de quase 11 milhões. Nós temos que estar atento. O mercado futuro reflete expectativas que podem ou não se confirmar. E nesse momento, Fabiano, nós temos Chicago soja com 5 centavos de queda, milho cai 7 centavos, o trigo cai 16 centavos e o algodão com uma leve alta nesse momento. Marcos, e uma das reações que eu vi, pelo menos olhando antes de entrar no ar, né? Antes de vir por aqui para o estúdio, soja em Chicago estava operando em alta, algo que não foi muito comum nesta semana, teve muita volatilidade, mas uma tendência mais para mercado negativo. Dentro desse cenário, né, que a gente está olhando os norte-americanos se organizando, olhando para os seus dados internos, tentando enxergar a próxima safra, o Brasil vai colhendo a sua safra, né? Nós estamos aí, não dá para dizer que nem chegamos na metade, né, da campanha, já que ainda tem uma segunda safra de milho dentro do mesmo período. Como é que esse produtor brasileiro que está colhendo, que tem um nível de comercialização ali pouco acima de 40%, vai se articulando, né, influenciando também nesse mercado internacional de soja em torno de oferta, lembrando que também demanda está muito forte aqui no Brasil. Vamos lá, Fabiano, nós vivemos um bom momento pela soja americana ainda, em função da ausência do farelo e do óleo argentino no mercado. A Argentina ganha mais ritmo de colheita da soja a partir da segunda quinzena de abril. Tanto é, Fabiano, que nesse momento, se você fizer uma conta da indústria processadora de soja, ela trabalha com uma margem positiva para agora março, abril, ao redor de 38 dólares por tonelada. E isso daí dá uma força, um poder de compra para que as indústrias comprem a soja em grão do produtor, processe essa soja, vende farelo, óleo para o degomado ou faz o biodiesel com uma margem bacana. Porém, quando você olha lá para junho, julho, essa margem de 38 dólares ela já tem um recuo de 20 dólares a menos. Fica em torno de 18. Isso ainda sem toda a concorrência com a Argentina. Me preocupa para frente uma pressão negativa que pode vir sobre a soja em grão em função das indústrias argentinas estarem processando essa soja próximo da sua capacidade máxima, aproveitar essas margens positivas, ocorreu uma grande oferta de farelo no mercado e aí uma pressão negativa com grão sobre o farelo. Então é um momento bem delicado. Nós temos hoje Chicago com 5 centavos de alta na soja, tivemos momentos melhores, porém o dólar também, que nós tínhamos o dólar recentemente de 5,67, agora o dólar pronto a 5,82, Fabiano. Essa alta do dólar a gente sabe também acaba trazendo o produtor para venda, o que acaba pressionando negativamente Chicago e os prêmios de curto prazo. Falando um pouco a respeito do fator que vai atingindo o produtor rural brasileiro, que está acompanhando o mercado, que está interagindo com esse mercado também, ele tem alguns aspectos. Nós vamos ter um maior volume de soja colhido já em poucas semanas, né? Dá para dizer que é a boca de safra. E nós temos, como eu disse lá no começo, uma safra ainda pouco comercializada. O produtor hoje, ele tem mais oportunidades do que riscos para carregar a soja para um momento de entre-safra, produtor que não tem ali grandes volumes de negócio para pagar em abril, por exemplo, hoje você enxerga mais oportunidade ou mais risco para o produtor que pode adotar essa estratégia? Vamos lá, Fabiano, a gente pode queimar a língua aí com essas questões geopolíticas e fiscais aqui do Brasil, mas me leva a crer que sim, Fabiano. Eu diria que você tem uma pressão muito negativa nesse curto prazo da logística, você tem aí umas medidas populistas do governo que faz com que o real perde valor frente ao dólar. Se nós fizermos uma conta do preço paridade de exportação, Fabiano, a grosso modo, números redondos, vai para março, uma soja sobre rodas Porto em torno de 136, para maio e junho 140.
são R$ 4,00 por saco nesse período, o que compensa o custo de carregamento. Fabiano. A gente falou um pouco de demanda. O line-up do Brasil ele segue muito forte. Nós estamos no penúltimo dia útil e aí podemos afirmar que com toda certeza aquele volume que chegou a sinalizar em line-up de 12 milhões de toneladas próximo a esse valor, ele não vai se concretizar. Talvez ele fique ali em torno de 9, se chegar a 9, já vai ser um ótimo resultado. E o line-up para abril também, para março, principalmente, março vem com um line-up muito alto. E as questões que estão pegando estão em torno de logística interna, mas que depois ela acaba resvalando também na logística marítima, porque o custo vai aumentando. Como é que esse cenário ele impacta o preço da soja praticado no Brasil? Fabiano, quando você é uma trading exportadora, essa questão de caminhões parados nos portos à espera custa estadia para o exportador. Consequentemente, você vai ter atraso na barcaça, na ferrovia. Consequentemente, você vai ter um navio com tempo de espera, o demurrage, lá no porto, em torno de 25, 30 mil dólares uma diária de um navio Panamax hoje. Tudo isso acaba sendo repercutido nos prêmios de exportação, que nós chamamos de base. E quem vai pagar essa conta? O produtor rural, que tem um prêmio descontado no interior, Fabiano.